Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a Lei de Acesso à Informação e Quebra de Sigilos. Eu converso com o Luiz Fernando Toledo, cofundador e editor da Fiquem Sabendo, agência independente especializada na Lei de Acesso à Informação. Luiz, boa noite. Boa noite. Bom, Luiz, nós tivemos como uma das características do atual governo a dificuldade de acesso à informação em geral. Nós tivemos talvez uma situação extrema em relação à pandemia, em que um consórcio de imprensa que teve que fazer a coleta dos dados sobre contaminados, sobre mortes, sobre vacinação. Nós tivemos sigilo em várias áreas de governo. Nós tivemos questionamento de dados oficiais, como no caso do INPE, em relação ao desmatamento. O quanto que você acha que isso levou a atrasos no país, as consequências negativas? Bom, é um governo que já começou com várias medidas contrárias à transparência. Logo no primeiro ano, houve duas tentativas ali deliberadas de dificultar o acesso à informação, sendo a primeira delas o aumento de autoridades que podem colocar sigilo sobre informações públicas, que felizmente não passou, e uma outra tentativa depois, no começo da pandemia, de aumentar o prazo das autoridades para colocar sigilo em informações, então, para determinar a resposta de algumas informações. Então, se uma informação deve ser respondida de acordo com a lei em até 30 dias para um cidadão que faz uma pergunta ao governo, eles colocaram como se fosse um prazo indeterminado. Isso também, felizmente, também acabaram recuando depois, muito pelo apelo da sociedade. E esse tipo de medida, ele é destrutivo, porque a transparência é um processo que o Brasil todo precisa passar de maneira coletiva, né? Mais pessoas precisam fazer perguntas aos órgãos públicos, mais entidades, os órgãos públicos precisam estar mais preparados para responder às perguntas que recebem, e isso só acontece quando existe uma disposição do governo, né, de todos os órgãos públicos, em serem transparentes com o cidadão, seja um cidadão comum questionando ali uma informação simples sobre a escola do município, do bairro, o hospital, ou seja, o Ministério Público questionando uma medida que foi tomada ou deixou de ser tomada, uma associação, uma entidade, um jornal. Então, ao dificultar o acesso à informação, a gente está também restringindo o controle social, ou seja, restringindo o controle que os órgãos, inclusive a própria sociedade civil, tem sobre o que o governo, né, os governos fazem, né? Acompanhamento, inclusive, das medidas de governo, das ações de governo, de informações que são relevantes para toda a sociedade, para fazer o acompanhamento, inclusive detectar irregularidades, problemas mesmo de gestão e se tinha que lutar para conseguir essa informação, não é? Pois é, exatamente. E a Lei de Acesso à Informação, ela existe há 10 anos no Brasil, ainda é uma lei que nem todo mundo conhece, muita gente nem sabe o que é. Todo mundo tem direito a pedir informação para o governo. Você não precisa ser um jornalista, ser um advogado, qualquer cidadão pode mandar perguntas. Mas se você começa a colocar dificuldade na frente, começar a burocracia aqui, ali, e aí nega a informação, não dá pela metade, esconde uma parte, as pessoas começam a desacreditar do processo. Do mesmo jeito que muita gente não acredita na política hoje, não acredita em partido político, não acredita nas instituições, não acredita no judiciário, a transparência é um processo novo no Brasil ainda. Se as pessoas não acreditarem na transparência, fica muito difícil a gente fazer as instituições serem mais transparentes, né? Porque tem que ter essa pressão o tempo todo e tem que funcionar. A gente tem que fazer a pergunta e a resposta tem que chegar. A gente tem que demandar e eles têm que dizer, olha, a gente comprou esse material, a gente está fazendo dessa forma, nós aprovamos essa lei por causa disso, disso, daquilo. Então, é um processo de vai e vem, né? O cidadão questiona e o governo precisa responder, senão simplesmente não funciona. Agora, para a nossa audiência poder entender melhor, como é que é essa lei de acesso à informação? Se você quer determinada informação de algum órgão do governo, de ministério, qual que é o procedimento, qual que é o prazo, o que tem de ser respeitado pela lei? Bom, desde 2012, quando foi regulamentada essa lei, qualquer cidadão brasileiro pode enviar um pedido de informação, existem sites para isso. No caso do governo federal, existe um site chamado Fala BR e cada município e estado tem o seu próprio site. Lá você registra o seu pedido de informação e coloca a pergunta da forma mais simples possível. Não dificulta, diga, gostaria de saber quantas escolas existem no meu município, gostaria de saber quanto foi repassado de recursos para a merenda nas escolas estaduais. Você só precisa saber qual é o órgão certo, né? Se é uma escola estadual, pergunta para o governo do estado, para a Secretaria de Educação, se é uma escola municipal, para o município, e aí o governo tem 20 dias para responder a sua pergunta, prorrogáveis por mais 10. Então espere aí uns 20, 30 dias para ter a sua resposta. Esse procedimento é gratuito, você não precisa ter nenhum advogado, não precisa ter apoio de nenhuma outra pessoa, qualquer cidadão, basta ter um e-mail e você faz o cadastro no site e busque no Google Lei de Acesso à Informação e o nome do seu município, o nome do seu estado, ou no caso do governo federal, procure a sigla Fala BR. E aí você registra a sua conta lá e faz a sua pergunta.
Agora, o que poderia ficar sob sigilo em condições normais? É uma questão, inclusive, de segurança em alguns casos, para que nem as pessoas não tivessem acesso a informações efetivamente sigilosas. Bom, existem três tipos de exceção, né? A informação pessoal, ela é sigilosa, então, quando a gente fala em informação pessoal, é aquela que diz respeito à intimidade do indivíduo. Então, eu não posso registrar um pedido de informação para saber a religião de um servidor público. Eu não posso registrar um pedido de informação para saber o resultado do exame médico de um servidor público que não tem nenhum interesse público. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é que essa lei ela não se sobrepõe a outras leis que existem. Então, por exemplo, existe uma legislação que fala do sigilo bancário. Então, eu não posso pedir acesso à informação de quanto o ministro tem na conta bancária pessoal dele. Essa informação não pode ser pedida, nem a quanto ele declarou no imposto de renda dele. E a terceira exceção são coisas que podem afetar o Estado e a sociedade. Então, por exemplo, eu não posso pedir acesso à planta de um presídio, eu não posso pedir acesso a uma investigação da Polícia Federal, sei lá, coisas que vão atrapalhar o funcionamento do próprio Estado, porque se a polícia divulgar o que eles estão investigando, o investigado também vai saber. Então, tem certas coisas que precisam ficar em sigilo para que o próprio Estado funcione, né? Para que a Receita Federal cobre os impostos, para que certas coisas aconteçam com o próprio Estado fazendo valer o seu poder de Estado. Então, mas essas são as exceções. E hoje o que tem se visto é que algumas delas acabam sendo deturpadas, né? A informação pessoal é a principal delas. Muita gente já deve ter ouvido falar aí do sigilo de 100 anos, que na verdade nem existe, ou não deveria existir. Não existe o presidente decretar sigilo de 100 anos, isso não está previsto em lei, mas o que acontece é que muitas informações que não são pessoais acabam sendo enquadradas como pessoais, porque aí a lei diz que informações pessoais ficam protegidas por até 100 anos. Então, se eu disser, não posso divulgar a investigação sobre fulano porque é uma informação pessoal, ela fica trancada, né? Popularmente conhecido como sigilo, mas não é exatamente um sigilo, fica trancada por até 100 anos, como diz a lei. Agora, o que o novo governo pode quebrar desses sigilos aí de 100 anos? A gente fala de questão pessoal, por exemplo, tem uma curiosidade, por exemplo, se o presidente Bolsonaro tomou ou não vacina. Isso seria uma informação pessoal. Mas tem a questão em relação ao cartão corporativo, em relação ao sigilo dos ministérios, determinadas atuações em relação ao controle da pandemia, o caso de Manaus, por exemplo, negociação de vacinas. Tem muita coisa sobre sigilo, né? Inclusive investigações que envolvem os familiares dele. O que pode ser quebrado e qual seria o mecanismo legal para isso? Bom, cada situação tem uma forma diferente de você modificar esse entendimento. No caso do cartão corporativo, por exemplo, a lei diz que essa informação fica em sigilo até o fim do mandato do presidente e, se ele for reeleito, até o fim do segundo mandato. Nesse caso, então, na verdade, o sigilo ele cai automaticamente, independentemente de uma decisão do governo Lula. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, qualquer pessoa vai poder requisitar informações, inclusive cópia de nota fiscal do cartão corporativo do presidente, então vai ser ex-presidente Bolsonaro, né? Aí, em relação a esses outros casos, por exemplo, de Manaus, ou algum caso, teve o caso lá da sindicância do Pazuello, que participou de uma manifestação pró-Bolsonaro e abriu-se uma investigação contra ele. Nesses casos é muito simples, porque todas essas negativas, foi muito falado que foi o presidente que colocou a informação em sigilo, mas não é isso que aconteceu. Foi um cidadão, normalmente um jornalista, né, que acaba fazendo um pedido de informação, e esse pedido é negado por uma decisão administrativa, ou seja, foi um servidor público que tomou a decisão de dizer essa informação é pessoal. Então, basta que no próximo governo mude essa decisão administrativa. Isso pode ser o próprio servidor a tomar essa decisão, pode ser a Controladoria Geral da União a determinar que seja aberta a informação, ou pode ser o próprio presidente que determine aos ministros que façam uma revisão de todas essas decisões, né? Mas o fato é que não precisa, por exemplo, de um decreto. No último debate presidencial, por exemplo, o candidato, na época, o candidato Lula disse que ia fazer um decreto para derrubar os decretos do Bolsonaro. Não necessariamente precisa ser um decreto, pode ser simplesmente uma determinação. O presidente diz que cada ministro deve revisar essas questões. Inclusive, isso já está sendo revisto, né, no grupo de transição, estão revendo vários pedidos de informação, vários entendimentos equivocados para que no ano que vem muita informação venha a ser publicada para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, como aconteceu. E isso não é só para o governo Bolsonaro, tá? É para os próximos governos também. Se decidirem, por exemplo, que um exame de saúde de um presidente da República, como o exame de Covid, é uma informação pública, eventualmente os exames do presidente Lula também serão públicas, né? Isso aí precisa ficar muito claro. Ainda é uma zona cinzenta que ainda não foi muito bem detalhada, e a gente vai entender isso nos próximos meses, como é que eles vão fazer isso. Agora, essa questão de sigilo de informações por conta do cargo exercido influencia, por exemplo, o processo das fake news que está no Supremo Tribunal Federal, que envolve o presidente Bolsonaro e filhos dele, especialmente o Carlos Bolsonaro. Há uma mudança a partir do momento que ele deixar o governo?
É difícil saber se tem alguma relação. O fato é que, sim, há muitas informações que a gente não sabe que deveriam ser públicas, como, por exemplo, né, a informação que vinha sendo muito pedida por jornalistas, por vários órgãos da sociedade, que eram as visitas que os filhos do presidente e outras pessoas fizeram, né, influenciadores, pessoas que eram responsáveis por espalhar desinformação durante o período eleitoral, durante todo o mandato, e que visitavam o Palácio do Planalto, visitavam o Palácio da Alvorada, estavam lá frequentemente, gente que fazia lobby em ministério, em vários órgãos públicos, e o governo decidiu, da noite para o dia, colocar em sigilo essas informações sobre as visitas, dizendo que colocava em risco a segurança do presidente, sendo que esse tipo de informação, no passado, era divulgado normalmente e passou a se considerar informação. Uma hora era informação pessoal, outra hora dizia que colocava em risco a vida do presidente, a segurança do presidente. Então, esse tipo de informação, por exemplo, pode contribuir para uma investigação, né? Inclusive, já contribuiu na CPI da Covid, por exemplo, identificaram lá uma pessoa que fez várias visitas a um determinado órgão do Ministério da Saúde. Isso mostrava ali uma influência, um lobby dentro daquele órgão público. E houve esse tipo de investigação também em relação ao Ministério da Educação, que acabou resultando em prisão do ministro, que depois foi liberado. Tem decisões também que ficaram sob sigilo, que envolvem segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso pode haver uma quebra. Aí teria de ter o procedimento judicial. Aí tudo vai de caso a caso, porque a gente, como esse termo 100 anos de sigilo ficou muito popular, né, virou até piada do Whindersson Nunes no Twitter, que ele disse que o tweet dele tinha 100 anos de sigilo, as pessoas acham que tudo é uma coisa só, mas existem situações diferentes de sigilo. Então, um sigilo sobre o inquérito policial, por exemplo, precisa ser tratado de outra forma. Quem pode tirar do sigilo é a própria autoridade policial responsável por aquele inquérito. É aquela segunda exceção que eu disse, que quando é um sigilo previsto em outra lei, a lei de acesso não fica em cima disso, né? Mas tudo pode ser revisto. Tudo é uma decisão administrativa, não existe uma decisão judicial de colocar sigilo numa informação do governo federal, do Poder Executivo, né? Quem coloca em sigilo é o próprio Poder Executivo, seja o ministro, seja a polícia, né? Então, tudo pode ser revisto, tudo a autoridade pode dizer, não, isso a partir de tanto tempo ficará disponível para a população e aí vai ter que ser divulgado. E agora vamos aguardar para ver qual vai ser a divulgação ou não dessas informações que muita gente na sociedade tem curiosidade. Nós ouvimos o Luiz Fernando Toledo, que é cofundador e editor do Fiquem Sabendo, agência independente que é especializada na lei de acesso à informação. Luiz, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite.